conversa agora é sobre mentoria organizacional e legado em carreira e liderança. Nessa palestra você vai conhecer um pouquinho mais sobre os benefícios do mentoria organizacional, como ele é um grande aliado para empresas que querem, por exemplo, alavancar o desempenho dos times, e vai ver também alguns cases de sucesso que comprovam o poder dessa prática. Então deixa eu te mostrar quem é o nosso convidado de agora, já aparecendo aqui com a gente, o Danilo Porto, para conversar tudinho sobre esse assunto com a gente. Ele é o sócio-diretor da Crescimento. Danilo, bem-vindo por aqui. Oi, Paula, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre esse tema. Eu posso dizer para você que está bombando, viu, Paula? A gente está vendo o mentoring crescer muito nas organizações, e não é para menos. Eu quero contar um pouquinho essa história de onde eu estou conseguindo apoiar as organizações nesse sentido. Obrigado mais uma vez pelo convite para participar. Danilo, vamos começar daí então. Você já falou que está bombando. Por que as empresas estão procurando tanto o mentoring? Então, explica para a gente o que está rolando nesse momento. Pois é uma coisa que a gente tem pensado bastante aqui sobre quais são as razões, sabe, Paula? Eu acho que tem algumas razões, né? A primeira tem muito a ver com o contexto que a gente está vivendo, né? Porque o contexto nas organizações tem a ver com as pessoas olhando para suas carreiras de uma maneira muito diferente até do que a gente via até antes da pandemia, né? Porque a gente ouviu falar primeiro de grande renúncia, né? Mais recentemente agora do quiet quitting. Então são olhares para a carreira com mais senso de urgência, querendo entender as opções que eu tenho para poder direcionar a minha carreira. Isso faz com que a gente ter conversas de carreira nas organizações seja algo importante. E o mentoring pode levar para esse lugar, porque é um espaço de desenvolvimento onde eu posso falar sobre as minhas aspirações, sobre o meu propósito, sobre aquilo que, às vezes, Paulo, eu não posso falar com o meu líder. A gente está falando aqui de mentoring organizacional, então é o mentoring interno, né? Então são mentores formados dentro da organização, ou mentoras, apoiando as pessoas por meio de conversa de mentor. Então, esse é um detalhe, né? Esse olhar de conversa de carreira. Um outro que eu traria o próprio pós-pandemia fez com que a gente olhasse para a proximidade de uma maneira um pouco diferente, né? Porque, como a gente ficou mais distante, algumas empresas agora estão trabalhando com home office de maneira híbrida, você ter formas significativas de conectar as pessoas também passa a ser algo muito importante. E o mentoring, eu pego alguém da organização que tem um conhecimento, uma sabedoria sobre o contexto daquela empresa, que vai ter uma conversa significativa com alguém que está mirando estar no lugar daquela pessoa. Então isso também gera a possibilidade de conversas e de conexões mais significativas. E eu acho que um terceiro ponto para destacar aqui, fechando um pouco a sua resposta, é que as pessoas estão buscando cada vez mais desenvolvimento, né? Quando eu penso em engajamento, eu estou pensando em, será que alguém aqui na organização se preocupa com o meu desenvolvimento? Será que alguém quer conversar comigo sobre o meu progresso, sobre aquilo que eu quero? Então, o olhar de desenvolvimento, que é um olhar que agrega valor para as pessoas dentro da empresa, também é um lugar que o mentoring pode contribuir diretamente. Então, são possibilidades aqui, mas que eu acho que trazem bem esse olhar do porquê que o mentoring está bombando. Legal. Danilo, quando você fala do mentoring, eu estava pensando, é muito importante você ter dentro da empresa, porque como você estava falando, vieram novas necessidades, novas ambições também com a pandemia, e muitas vezes é uma conversa que você não pode ter com o seu próprio líder. Então, é muito importante também que as próprias empresas estimulem e se preparem para esse momento, né? Que tipo de resultados positivos esse tipo de prática traz para as pessoas e também para as empresas, para aquelas que ainda não aderiram ao mentoring? Então, pensando sobre isso, fala aí dos resultados positivos, então. Legal. Uma coisa que vale muito a pena a gente falar sobre os resultados do mentoring, Paula, é que ele traz resultado tanto para o mentor ou a mentora quanto para o mentorado. Porque às vezes a gente fica pensando, né, que aquela pessoa que vai receber a expertise de alguém é a pessoa que sai dali com mais valor da conversa. Mas a grande verdade é que quando a gente compartilha uma sabedoria, a gente também sai
com alguma coisa, né? Eu costumo dizer que compartilhar é diferente de dividir, né? Quando você divide, fica menos para cada uma das partes. Quando você compartilha, eu estou aumentando para as duas partes. Então, imagina que eu tenho uma situação que eu passei na organização para poder ser uma pessoa com mais resiliência, uma crise que eu passei. Quando eu conto essa história da crise, eu reconheço a minha coragem, eu reconheço a minha superação e a partir desse lugar eu fico com isso mais vivo para mim. Então, a primeira coisa que o mentoring tem de ganho, que é um ganho direto, é uma disseminação do que é a capacidade intelectual da empresa. Então, eu estou lá no meu lugar, vendo a organização, os desafios e alcançando resultados daquele lugar, e eu vou disseminar essas práticas, esses conhecimentos com alguém da organização. Se você pensar num contexto de grande renúncia, de quiet quitting, onde as pessoas têm uma tendência maior a deixar as organizações, quanto mais histórico você tiver dentro de um estoque de conhecimento, melhor. Então, tem estatísticas que mostram que o conhecimento ele é retido 170% a mais um programa de mentoring do que quando a organização não tem um programa de mentoring. Então, aqui eu tenho um dos ganhos que é claro. Uma outra coisa que é um efeito muito legal, Paulo, é que 69% das pessoas que já foram mentoradas serão mentores no futuro. O que quer dizer que, uma vez que eu recebi esse benefício, reconhecimento para poder me desenvolver, investir na minha carreira, eu fico com esse senso de retribuição muito forte. E eu quero oferecer isso também. Tem um outro dado que eu queria chamar a atenção, que a gente vê muito nos cases, é que as pessoas elas relatam que elas aprendem mais ou com um líder ou com um mentor do que em maneiras tradicionais de aprendizado, né? Até com um trainer, como é meu caso. Porque quando eu vou para uma organização, por mais que eu mergulhe, né, que eu faça um mergulho na realidade daquela organização, nunca é igual como alguém que vive na organização. Então, se eu vou para uma conversa de mentoring, one-on-one, onde eu vou querer desenvolver a pessoa numa determinada competência, eu vou estar sempre falando sobre o dia a dia da organização. Então, eu estou trazendo ali à tona algo que a pessoa está vivendo, ela está imersa nisso. E a chance dela se abrir, já que é algo extremamente útil, porque tem a ver com o meu dia a dia, é maior. Né? E o adulto, ele para aprender, precisa se abrir, né, Paula? A gente sabe que a andragogia, será que isso vai ser útil para mim? Será que vai ser aplicável e tal? Então, o mentoring traz muito isso de ganho muito prático. Agora, sabe o que me chamou a atenção também quando você estava falando, Danilo? É claro que quando a gente fala de uma pessoa, né, como você, especialista em fazer isso, em ser um mentor e treinar essa pessoa é algo. Mas antigamente a gente falava muito em guardar segredos sobre o que a gente sabe, né? E a gente vê que hoje essa teoria cai por terra. A gente tinha medo de ser superado por alguém quando a gente contasse para essa pessoa que ela pode pegar o nosso cargo, pode ser melhor do que a gente, pode passar por cima da gente. Quando a gente descobre algo, né, tem alguma experiência que sabe já para onde ela pode nos levar, como evitar alguns percalços no meio do caminho. Então, quando você fala, cai um pouquinho por terra essa ideia antiga que a gente tinha de só competir, né, mas de se ajudar e compartilhar. Isso é o que está hoje ajudando a todo mundo, né? Sem dúvida, Paula, acho que você trouxe um ponto importantíssimo, que é a gente está na era da colaboração e do pertencimento. Então, sem dúvida, tem alguns aspectos do nosso dia a dia que tem a ver com a gente competir. A gente quer alcançar resultados mais do que o concorrente, a gente quer fazer o nosso trabalho com foco para que a gente esteja em primeiro lugar, mas a grande verdade é que é esse líder com essa mentalidade de escassez, né, que se eu desenvolver alguém na minha organização, ele vai ficar do tamanho da minha cadeira e vai sentar na minha cadeira. É uma mentalidade que não tem mais espaço para essa geração. É uma geração até certo ponto ansiosa, que acha que as coisas são mais fáceis, mas sedenta por fazer junto. Se você não criar espaço para as pessoas contribuírem, elas não vão defender o que elas criam. Então a verdade é que ainda existem líderes que têm essa mentalidade de escassez, de comando e controle, e que não permitem nem a ascensão das pessoas,
nem a livre movimentação, né? Porque tem essa outra coisa também, que é, eu tenho alguém que é um ótimo recurso ali no meu time, que eu não vou ter uma conversa de carreira com ele, porque se eu tiver, ele vai falar para mim que ele quer ir, eu estou ali na área de compras, ele vai falar que quer ir para a área administrativa ou de marketing, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou perder um recurso? Não, na realidade, o que você tem que pensar é que você vai manter um recurso dentro da organização, engajando essa pessoa e criando espaço para alguém que tem o propósito de estar ali com você. Então, quando a gente não tem líderes com essa mentalidade, e cá para nós ainda tem muitos aí, eu diria que a gente tem melhores líderes do que nunca, mas ainda tem líderes com essa mentalidade competitiva, de escassez, burocrática. Quando a gente tem líderes dessa forma, às vezes você ter mentores para que as pessoas possam ter esse tipo de conversa com a chancela da organização, né? Porque se eu tenho um mentor, eu vou conversar, eu estou querendo dizer, enquanto organização, que aquele assunto é importante. Eu quero saber da sua carreira. Eu quero saber se você quer se movimentar. Para mim é importante que você cresça para ter o tamanho de uma cadeira que você está visualizando lá na frente. Então aí eu consigo, através do mentoring, engajar as pessoas e a consequência, que é uma consequência direta, é que eu acabo pressionando esses líderes, digamos assim, jurássicos, a ter uma atitude diferente. Então, olha como o mentoring, ele tem um efeito angular, né, que vai além desse efeito mais pontual que ele tem. E a coisa mais incrível que eu tenho percebido, Paula, para fechar essa resposta, que eu achei que você trouxe um ponto crucial, é que eu tenho notado que eu tenho ajudado alguns líderes a se formarem mentores e, durante as sessões de mentoring, eles se permitem ser pessoas que desenvolvem, que escutam ativamente, que perguntam ao invés de dar conselhos, né? É importante o mentor dar conselho, mas às vezes é importante ele perguntar. Ele faz isso nas sessões de mentoring. Aí sabe qual que é o efeito colateral positivo? Eles voltam para o seu dia a dia como líderes e são líderes melhores, porque praticaram isso num lugar onde eles estavam preocupados em fazer a diferença na vida de alguém, e aí quando voltam para o seu time, mesmo que tenha pressão e tenha corresponsabilidade no resultado, o que acaba é que essas pessoas, sem elas perceberem, elas viram melhores líderes. Então, formar mentores tem um efeito colateral positivo de formar melhores líderes. Não é incrível isso? Não, é muito bacana. E é isso como você falou. Infelizmente, ainda existem alguns líderes que não são líderes, mas são poucos, ainda bem. Mas tem que mudar para ontem. Então, que bom que o mentor está ajudando ali, né, dos dois lados. E de que forma? Então, falando agora um pouquinho de apoio, Danilo. De que forma o mentor consegue apoiar as pessoas? Um pouquinho, acho que você já falou, mas também apoiar as empresas, né? Porque sempre quando a gente fala aqui na RH sobre melhorias, a gente tem que falar dos dois lados, né? Todo mundo ganhando. Então, qual é a forma de apoio que você consegue imaginar ou nos falar do mentoring, tanto para pessoas quanto para empresas? Olha, Paula, assim, não tem uma organização hoje que não esteja preocupada em engajar as pessoas. Então, o primeiro grande ponto focal né, onde o mentoring alcança é no engajamento das pessoas. Eu já falei da liderança, então ele desenvolve direta e indiretamente a liderança, mas acho que tem um outro ponto que vale a pena destacar, que é o ponto de cultura. Porque a cultura, né, que é essa entidade subjetiva, que às vezes eu chego numa organização, ela está ali instalada, e eu preciso me comportar daquela forma para poder me adequar, para poder ser aceito e pertencer, ela também é beneficiada pelo mentoring. Porque não basta você olhar para a sua cultura, escolhendo os valores e colocando lá na parede que são esses os valores que definem a nossa organização. O mais importante é você viver esses valores. E viver os valores depende de você lembrar de não esquecer os valores. E você ter conversas de mentoring, onde eu escolho pessoas que são role models na vivência dos valores daquela organização e coloco essas pessoas para conversar com pessoas que estão entrando e que a gente quer que as pessoas também experimentem, tomem decisões e ajam de acordo com aqueles valores, faz com que a nossa cultura ela seja mais forte.
né? E eu considero empresas que têm cultura forte, não uma empresa que tem uma cultura que é mais agressiva, mais focada em resultado, ou uma cultura mais humana, não. Uma empresa que tem uma cultura forte é uma empresa que gere a sua cultura, que faz gestão, que tem a cultura que deseja ter para alcançar melhores os resultados e para atender também a demanda das pessoas. Então, você poder ter conversas de mentoring para fortalecer a cultura é algo que faz um bem enorme para as organizações, né? É algo que eu diria que faz a diferença em relação a eu manter, você vê que eu nem gosto muito do termo reter talentos, né? Mas eu engajar os talentos para que eles possam dar o seu melhor e aí a gente conseguir mais resultados, ser mais sustentável e assim por diante. E eu queria chamar a atenção para um ponto, Paula, conectado com cultura, que é usar mentoring para alguns temas específicos da organização. Um tema que eu queria chamar a atenção agora, que está muito ligado com cultura, que é o tema de diversidade e inclusão. Que, já que eu falei que a gente está na era do pertencimento, as pessoas querem pertencer à organização podendo ser quem elas são, com as suas diferenças, com as suas orientações, com o seu lugar, né, do seu lugar, sem precisar se mutilar para poder fazer parte. Então, você ter programas que a gente chama de mentoring temáticos, né, pode colocar pessoas que tiveram sucesso em ascender na organização, mesmo fazendo parte de grupos subrepresentados, e essas pessoas contando a sua história via mentoring para pessoas que estão querendo chegar no mesmo lugar. Né? Eu tenho um case específico que a gente sempre divulga, que é um case no iFood, onde a gente fez um programa de mentoring para lideranças negras, para potencializar a participação de pessoas da raça preta ou parda em posições de liderança. Então, a gente formou mentores que já tinham trilhado esse caminho de subir na organização e trouxe pessoas pretas e pardas para ter conversas de mentoring, para que essas pessoas pudessem trazer os atalhos, dizer como é que elas superaram obstáculos e quais competências foram fundamentais de desenvolver. Então, acho que já está dando para ter um cheiro do porquê que está bombando, né? Olá, o que você acha? Não, dá para entender sim, e também está dentro de vários assuntos que hoje em dia são mais do que necessários, né? São exigências que a gente tem do colaborador, mas da própria sociedade de algumas empresas, como você estava falando do tema diversidade. Agora, a gente falava muito de coaching. Você lembra, né? Todo mundo, eu tenho que... O coaching, pela minha visão, era mais um encaminhamento, justamente, para você ver se você está no caminho certo da sua profissão, mas conheci muita gente que depois de ir até um coaching, acabou mudando a sua profissão, ou então mudando o lugar onde ela estava trabalhando. Por exemplo, me lembro de um caso de uma publicitária que estava trabalhando na área educacional e, de repente, no coach ela conseguiu ver outros caminhos para isso, para sair, por exemplo, de universidades e atender empresas na área da educação. Então, a gente tinha muito esse viés. Para quem está se confundindo, mas e não era coaching isso? O que é a diferença, Danilo, de coaching e mentoring? O que um um substitui o outro? Como é que funciona? Qual que é a diferença? Olha, Paula, essa é uma das perguntas que eu mais tenho ouvido ultimamente, viu? E que legal, porque é importante a gente esclarecer, até porque eu tenho uma atuação formando tanto coaches quanto mentores, né? Eu costumo dizer que a diferença fundamental, vou falar de uma maneira simples, para tentar efetivamente descomplicar. Tanto um coachee, né, que é a pessoa que vai passar por um processo de coaching, quanto um mentorado ou uma mentorada, estão em busca de alcançar um objetivo. Esse objetivo pode ser desenvolver uma competência, pode ser fazer uma transição de carreira, pode ser ter um olhar para a sua vida como um todo e olhar se a vida está mais equilibrada ou menos equilibrada. O importante é que os dois têm um objetivo. A diferença é como o profissional que vai apoiar essa pessoa vai ajudar a pessoa a alcançar esse objetivo. No caso do coaching, o coach ajuda a pessoa a chegar numa solução para alcançar o seu objetivo que vem da própria pessoa. Então, ele usa perguntas poderosas, ele usa analogias,
ele pode até contar uma história, mas desde que não seja uma história que induza a pessoa a fazer o que ele fez. Ou seja, ele evita aconselhar. Ele vai buscar essa solução para chegar no objetivo da pessoa. Enquanto o mentor, ele também quer ajudar a pessoa a chegar lá, só que ele compartilha a sua expertise. Ele tem, o mentor ou a mentora, uma sabedoria naquele objetivo que a pessoa está buscando. E eu costumo dizer que existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Né? Conhecimento é sabedoria aplicada. Então, o mentor ou a mentora vai contar para o seu mentorado ou mentorada a história do que ele fez com determinado conhecimento. Então, se eu for fazer, por exemplo, um mentoring de liderança, que eu faço bastante, porque eu sou um especialista em liderança, eu vou trazer as competências que eu usei ao ser líder que me fizeram chegar a uma posição de liderança. E eu vou contar histórias de, por exemplo, como é que eu dei feedback, o que aquilo acabou impactando na vida da pessoa, como é que eu gerei relações de confiança para a pessoa se aproximar. Eu vou contar um caso que eu empoderei alguém que deu certo e outro que não deu. Então, eu vou contar mais as minhas histórias de como eu fiz e aconselhar. Então, para resumir o que eu falei, Paula, no mentoring, o expert no objetivo da pessoa ou no tema é o mentor. No coaching, o expert é a pessoa. Então, o coach acredita que a pessoa tem a capacidade de chegar até aquele objetivo. E aí você vai me falar, mas quando eu faço um ou quando eu faço o outro? Isso depende muito do quanto você tem de tempo para alcançar, porque o mentoring ele é um pouco mais ágil, né? E se você efetivamente encontrou um mentor ou uma mentora que tem aquela expertise. Se você tem um pouco mais de tempo, que você pode se dedicar mais ao processo, ou não encontrou alguém que tem aquela expertise, o coaching funciona muito bem, porque ele vai te ajudar a construir uma solução e quando a gente constrói, a gente defende o que a gente constrói. Então, vai muito, e na realidade a gente está muito ansioso hoje em dia para tudo, né, Paula? Por isso que é mais fácil você ser mentor, né, porque eu posso falar o que eu vivi, e é mais fácil você buscar um mentor, porque já vem a solução pronta na sua mesa. É mais difícil ser um coach, porque você tem que controlar essa tentação de dizer o que fazer, e a gente diz o que fazer o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo você deixa talvez ali uma marca maior, porque a pessoa foi construindo os seus caminhos. Né? Espero ter conseguido ajudar aí quem está com dúvida, porque é uma dúvida que está muito presente ultimamente. O que você achou? Agora, deu para você esclarecer um pouquinho para você? Eu entendi. Agora eu entendi, por exemplo, quando decidir entre o coaching e entre o mentor. Agora eu preciso que você nos ajude a decidir quando procurar essa ajuda. Quando que essa prática é necessária, sendo coaching, sendo mentor, quando que a gente fica sabendo que ela é necessária ou a gente mesmo, ou como a gente estava falando aí na questão das próprias empresas, né? Quando saber? Olha, Paula, eu diria que seja coaching, seja mentoring, ou até eu falo muito sobre terapia também, eu acho que não existe contraindicação para isso, são presentes que você se dá. Né? Qualquer forma de você ampliar o seu autoconhecimento te ajudam. É óbvio que se você tiver um objetivo, que você está conseguindo perseguir esse objetivo de uma maneira consistente, sistemática, é uma mudança que você está conseguindo empreender sozinho ou sozinha, talvez você até esteja fazendo um auto-coaching com você, um auto-mentor. Agora, se você se deparar com uma dificuldade de mudar, com algum obstáculo, com alguma coisa que você já tentou conseguir, mas não conseguiu, essa é a hora de você pedir ajuda. Porque a gente tem o potencial para conseguir tudo o que a gente quer. Mas entre esse potencial e a realização, Paula, estão as interferências. Existem interferências fora da gente. Então, se você, por exemplo, quer entrar em forma, sem dúvida, para você entrar em forma, todo mundo tem potencial e tem estratégia que não falta aí, né? Tem dieta de um tudo de dieta por aí. Agora, você está ali, de repente você vai para um treinamento, tem um coffee break, aquele que, né, cheio de bolo de cenoura com chocolate. Bom, tem uma interferência no seu ambiente.
você precisa ter uma estratégia. Você está de dieta, você levou a sua fruta e você tem lá o seu plano B, o seu plano de contingência. Agora, essas não são as principais interferências, Paula. As principais estão na nossa cabeça e no nosso coração. Então, às vezes a comida para você é uma fuga para não lidar com uma situação. Às vezes você acha que a vida acontece ao redor da mesa, então você tem ali uma crença que te coloca num lugar de se divertir comendo e você quer entrar em forma. Então, nessa hora, é importante você ter alguém para conversar com você, seja contando a sua história como mentor, seja te provocando como um coach, para você perceber os seus padrões, perceber o que você pensa sobre aquela situação e, a partir desse lugar, se comprometer com uma ação que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Tanto o coaching quanto o mentoring tem a ver com autoconsciência, ou seja, eu perceber o que eu tenho que me ajuda ou me afasta, e comprometimento. Porque quando você tem alguém que você tem que ir ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, falar sobre o plano para você entrar em forma, você aumenta a chance de você se manter nesse plano. Às vezes as pessoas falam, mas pô, Dan, o coach me faz perguntas que eu podia fazer, ou me conta histórias que eu podia, de repente, encontrar em algum lugar. Mas por que as pessoas não se fazem essas perguntas ou não buscam as histórias? Porque elas não querem se comprometer com as respostas. Então, eu não vejo contraindicação, Paula. Mas se você está seguindo bem um plano de mudar e o negócio está funcionando, talvez você esteja aí mais sozinho e você vai bem. Mas se você precisar de uma ajuda, um coach, um mentor e até um psicoterapeuta em algum momento pode ser bom para você. É um presente que você se dá. Concordo com você, e sempre acho, é como se a gente está escutando, é só a gente se colocar no lugar do outro, né, Danilo? Se a gente está escutando a história de alguém contando pra gente, a gente que está de fora dessa história já consegue olhá-la de uma forma diferente e ajudar essa pessoa de uma forma diferente. Então é isso, é só a gente olhar o nosso papel que a gente tem várias vezes, em várias conversas, pode ser com um amigo, o que seja, e a gente consegue enxergar o quanto é importante, sim, ter essa ajuda. Danilo, muito bacana, adorei, viu? Tenho certeza que o pessoal aqui no chat já está discutindo bastante sobre isso e já vai, te chamar lá no LinkedIn já. Valeu! Vai ser um prazer, eu sempre adoro essa conversa. Eu vi que essa última sacada que você deu de dissociar mostra que você já é uma boa mentora também, viu, Paulo? Então já pode se arriscar aí nesse mundo. E para mim é sempre um prazer poder contribuir aqui. A gente se conecta com várias pessoas. Eu vou ter o maior prazer de apoiar as pessoas que quiserem saber mais sobre essa prática que realmente está fazendo a diferença. Então, obrigado aí por mais esse bate-bola e a gente se vê na próxima. Bacana, até 2023, ano que vem tem mais. Convite feito do Danilo, hein? Pode chamá-lo lá no LinkedIn, continuar essa conversa, muito importante para você ter aí, na sua empresa também ou na sua vida aí também. Aliás, gente, não esquece da gente também no LinkedIn, a gente está lá o tempo inteiro, quando você pegar seu certificado, você também nos marca. Mas enquanto isso, quero ver aqui, o chat bombando bastante, tanto quanto o mentoring tá bombando nas empresas, quero esse chat bombando para saber o que vocês estão achando aí desse bate-papo. Combinados? Vai por aqui, daqui a pouquinho a gente volta por aqui também.